E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo de oscilações de duas partículas acopladas, tratando do exemplo da molécula diatômica. Imagine, portanto, dois átomos interagindo, podendo formar uma molécula diatômica. A energia potencial U dessa interação, em função da distância r entre os centros dos átomos, é dada por essa expressão, também chamada de potencial de Lennard-Jones. O de R, portanto, é igual a D, que multiplica A sobre R elevado à 12ª potência, menos 2, que multiplica A sobre R elevado à 6ª potência. Perceba que ao substituir nessa expressão R por A, você obtém uma energia potencial U igual a menos D grande, em que D grande representa a energia de dissociação da molécula diatômica, tomando como referência a posição de equilíbrio R igual a A. Note ainda que R igual a A é uma posição de equilíbrio estável pelo fato da energia potencial U adquirir o mínimo valor possível. E eu estou limitando essa interação entre os dois átomos ao eixo R de forma a tornar o problema unidimensional. Vamos, portanto, analisar a energia, a frequência de oscilação dessa molécula diatômica em torno da posição de equilíbrio R igual a A. Ao fazer isso, recorrendo à série de Taylor, a gente obtém com muito boa aproximação uma parábola e, portanto, eu posso recorrer nessa análise às equações do oscilador harmônico simples, conforme vimos no vídeo anterior. Sendo assim, vamos começar escrevendo a série de Taylor. Nós sabemos que U em função de R é igual ao somatório para N indo de 0 a infinito, da derivada de ordem N da função U em R igual a A, sobre N fatorial, que multiplica R menos A elevado a N. Sendo assim, para N igual a 0, nós vamos ter a função original U em R igual a A. Perceba que 0 fatorial é igual a 1 e R menos A elevado a 0 é 1. Mais, para N igual a 1, nós temos 1 fatorial igual a 1. R menos A elevado à primeira potência é R menos A. E, portanto, a gente obtém aqui a derivada de primeira ordem da energia potencial U em relação a R em R igual a A. Multiplicando, portanto, R menos A. Mais, para N igual a 2, então nós temos 1 sobre 2 fatorial, e portanto meio, que multiplica a derivada de segunda ordem da energia potencial U em relação a R em R igual a A, que multiplica R menos A elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. Muito bem? Perceba que R igual a A é uma posição de equilíbrio estável da energia potencial U. Consequentemente, U' em A é igual a 0. Logo, este termo desaparece. Sendo assim, em torno da posição de equilíbrio R igual a A, U em função de R é aproximadamente igual a U em R igual a Azinho é justamente menos D. Então, nós temos menos D mais 1 sobre 2, que multiplica a derivada de segunda ordem da energia potencial U em relação a R em R igual a A, que multiplica R menos A ao quadrado. Portanto, nosso propósito agora é o de obter U duas linhas em R igual a Azinho. Então vamos começar calculando a derivada de primeira ordem da energia potencial U em relação a R. Então, du dr, ou seja, U' de R é igual. Então, D grande é uma constante, D grande, que multiplica Azinho elevado à 12ª potência, sobre... Eu vou fazer agora a derivada em relação a R de 1 sobre R elevado
a 12ª potência. Portanto, eu vou fazer a derivada em relação a Rzinho de Rzinho elevado a menos 12. Pela regra do expoente, nós temos menos 12, que multiplica Rzinho elevado a menos 13. Logo, nós temos A elevado a 12ª potência sobre Rzinho elevado a 13, que multiplica menos 12. Agora, menos. Então, 2 vezes Azinho elevado a sexta, que multiplica a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho elevado a sexta. Então, a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho elevado a sexta é igual à derivada em relação a Rzinho de Rzinho elevado a menos 6. Pela regra do expoente, menos 6 vezes R elevado a menos 7. Logo, a gente obtém R elevado a sétima no denominador, multiplicando aqui menos 6. Muito bem. Consequentemente, U' em função de Rzinho é igual. Perceba que nós temos aqui menos 12 mais 12. Portanto, eu vou colocar 12 em evidência. Então, 12 vezes D grande, que multiplica Azinho elevado a 12 sobre Rzinho elevado a 13. Então, aqui com o sinal negativo. Então, menos Azinho elevado a 12 sobre Rzinho elevado a 13, mais Azinho elevado a sexta sobre Rzinho elevado a sétima. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida para U' em função de R e o pequeno cálculo realizado até aqui. Note que, ao substituir nessa expressão Rzinho por A, você obtém U' em A igual a 0 como deve ser, pois Rzinho igual a A representa uma posição de equilíbrio estável. Perceba que, substituindo Rzinho por A, você obtém aqui A elevado a 12 sobre A elevado a 13 e, portanto, menos 1 sobre A. E aqui você obtém mais 1 sobre A. Essa soma é nula, zerando U' em A. Muito bem? Bom, vamos obter agora U, duas linhas em função de Rzinho, tomando agora a derivada em relação a Rzinho de U' em função de R. Sendo assim, nós temos 12 vezes D grande, que multiplica menos A elevado a 12. Agora nós temos a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho elevado a 13. Então, nós temos a derivada em relação a Rzinho de Rzinho elevado a menos 13. Pela regra do expoente, a gente obtém menos 13, que multiplica Rzinho elevado a menos 14, e, portanto, Rzinho elevado a 14 aparece no denominador. Muito bem? Agora, mais. Então, nós temos A elevado a sexta. E agora, nós vamos multiplicar pela derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho elevado a sétima, que é a derivada em relação a Rzinho de Rzinho elevado a menos 7, pela regra do expoente, menos 7 vezes R elevado a menos 8. Logo, no denominador nós temos R à oitava e aqui menos 7. Muito bem? Consequentemente, U, duas linhas em função de Rzinho, fica dado por... Então, este termo agora é positivo e este termo negativo. Então, 12 vezes D grande, 12 vezes D grande, que multiplica agora 13 vezes A elevado a 12 sobre R
elevado a 14 menos 7 vezes A elevado a sexta sobre R elevado a oitava. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Agora, para obter essa aproximação, eu preciso calcular o duas linhas quando R é igual a Azinho. Fazendo esse cálculo, o duas linhas quando R é igual a Azinho, isso nos dá, então, A elevado a 12 sobre A elevado a 14, isso dá A elevado a menos 2. Então, 12D grande, que multiplica A elevado a menos 2, ou seja, 1 sobre A ao quadrado, vezes 13, obviamente. Então, aqui 13. Menos, então nós temos aqui A elevado a sexta dividido por A elevado a oitava, 1 sobre A ao quadrado. Então, menos 7 sobre A ao quadrado. Consequentemente, o duas linhas em R igual a Azinho é igual 13 menos 7, nós temos aqui 6, 6 vezes 12, 72, portanto, 72D grande sobre Azinho ao quadrado. Consequentemente, dando o devido destaque a essa expressão, nós temos que U em função de Rzinho, quando Rzinho está em torno de Azinho, é aproximadamente igual a... Então, nós temos menos D grande mais 1 sobre 2, que multiplica U duas linhas em Rzinho igual a Azinho, portanto, 72D grande sobre A ao quadrado. Como eu vou dividir por 2, né, vou multiplicar por meio, eu já vou colocar 36D grande sobre A ao quadrado. Então, 36D grande sobre A ao quadrado, que multiplica Rzinho menos A ao quadrado. Então, observe no quadro a expressão obtida, né, a parábola de aproximação obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Como para pequenos deslocamentos em torno da posição de equilíbrio estável temos um oscilador harmônico simples, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. U em função de Rzinho é menos D mais meio vezes K vezes X ao quadrado. Por comparação, a gente nota que X é igual a Rzinho menos A. E a gente nota também que meio vezes K é igual a 36D grande sobre A ao quadrado. Portanto, K é igual a 72D grande sobre A ao quadrado. E conforme vimos no vídeo anterior, no estudo geral de oscilações de duas partículas acopladas, a gente obtém no desenvolvimento da teoria essa equação diferencial. Lembre-se que o problema é tratado como um problema unidimensional, portanto nós temos que R dois pontos mais ômega ao quadrado R é igual a 0, em que ômega ao quadrado é justamente K sobre μ, em que μ é a massa reduzida do sistema de duas partículas. μ, portanto, é igual ao produto das massas sobre a soma das massas. Então, nós temos μ sendo igual a m1 vezes m2 sobre m1 mais m2. Vamos, portanto, aplicar estes resultados a uma molécula diatômica. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos considerar, portanto, como exemplo, a molécula de CO, monóxido de carbono.
Aqui nós temos a massa do carbono, a massa do oxigênio, a energia de dissociação, tomando como referência a posição de equilíbrio estável Rzinho igual a A, e Azinho da ordem de 1 angstrom, 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. A partir desses dados, você consegue determinar a massa reduzida μ, fazendo o produto das massas e dividindo pela soma, observe o valor obtido, e a partir daí você consegue determinar o valor de K, fazendo 72 vezes D dividido por Azinho ao quadrado. A partir daí, determinar a frequência angular ômega fica fácil. Ômega, portanto, é igual a raiz quadrada de K sobre μ. Efetuando o cálculo, você vai encontrar 1 vezes 10 elevado a 15 radianos por segundo. Para determinar a frequência de oscilação, basta fazer a razão ômega sobre 2π. Você vai encontrar 1,6 vezes 10 elevado a 14 Hz, aproximadamente. E se você quiser determinar o comprimento de onda lambda da radiação eletromagnética emitida, basta calcular a razão C sobre F, em que C representa a velocidade de propagação da luz no vácuo. C é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Efetuando o cálculo, você vai encontrar para lambda o seguinte valor: 1,9, aproximadamente 1,9 micrômetro. Muito bem, vamos fazer agora um confronto com a experiência. Mesmo sabendo que o tratamento adequado dessa teoria se dá através da mecânica quântica, mas perceba que a mecânica clássica, ela não acerta o resultado exatamente, no entanto acerta a ordem de grandeza, pois a molécula de CO, no modo fundamental de vibração, emite radiação infravermelha com um comprimento de onda lambda em torno de 4,7 micrômetro. Para finalizar o vídeo, vamos agora determinar a força associada à energia potencial U. O cálculo da força nós já fizemos no início do vídeo, ele já apareceu de forma mascarada, mesmo assim eu vou recordá-lo. A força associada à energia potencial U é obtida pelo negativo da derivada da energia potencial U em relação a Rzinho. Sendo assim, nós vamos obter menos D grande, que multiplica Azinho elevado a 12, que multiplica a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho elevado a 12. Então, nós temos a derivada em relação a Rzinho de Rzinho elevado a menos 12, pela regra do expoente, menos 12 vezes Rzinho elevado a menos 13, logo, Rzinho elevado a 13 aparece no denominador. Muito bem? Agora, menos 2 vezes Azinho elevado a sexta, que multiplica a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho elevado a sexta. Logo, nós temos a derivada em relação a Rzinho de Rzinho elevado a menos 6, pela regra do expoente, menos 6 vezes Rzinho elevado a menos 7, logo Rzinho a sétima aparece no denominador. Consequentemente, F em função de Rzinho é igual a... Então, nós temos D grande que multiplica 12 vezes Azinho elevado a 12 sobre Rzinho elevado a 13. Muito bem. Então, aqui nós vamos obter um termo positivo, pela distributiva ele se torna negativo, então menos 12 Azinho a sexta sobre Rzinho a sétima. Agora, eu vou multiplicar o numerador e o denominador de cada fração por Azinho. Portanto, ao fazer isso, a gente obtém que F em função de Rzinho é igual a, multiplicando em cima e embaixo por Azinho. Então, Azinho elevado a 13 por Azinho. Aqui, Azinho elevado a sétima por Azinho. Coloco o 12 e 1 sobre Azinho em evidência. Então, 12D grande
sobre Azinho, que multiplica Azinho sobre R elevado a 13 menos Azinho sobre R elevado à sétima. O gráfico, de forma qualitativa, da força de interação F em função da distância Rzinho tem esse aspecto. Então, no eixo vertical, a intensidade da força F, no eixo horizontal, a medida de Rzinho. O gráfico tem aproximadamente esse aspecto, em que F é igual a 0, justamente em Rzinho igual a A. Perceba a diferença entre os dois gráficos. Note que, se você substituir Rzinho por A, você obtém F igual a 0. Então, vamos comprovar este fato. Aqui, nós temos 1 elevado a 13, 1, menos 1 elevado a sétima, que é 1. Portanto, esse termo se anula, anulando a força em questão. Você pode fazer uma análise do gráfico da força F em função de Rzinho no vídeo que trata da força elástica na playlist de mecânica dos fluidos. Lá eu fiz uma análise completa desse gráfico de F em função de Rzinho. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.